Hoje, como prometido, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre os 4 elementos fundamentais no nosso planeta. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana estamos encerrando a leitura da porção de Vairá. Hoje vamos focar nos parágrafos 37 e 38 do Zohar, terceiro ano de leitura. Antes de ir para o conteúdo, no entanto, eu queria já fazer um agradecimento e um pedido para vocês. Nós estamos chegando em quase 12 mil inscritos no canal. Eu queria agradecer muito e o pedido é que nós estamos quase no 12 mil. Nós estamos nesse momento que eu estou vendo aqui, 11.944. Então faltam 56 pessoas. Vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho, tá? Para você receber as notificações de novos vídeos no seu e-mail. Eu ponho os vídeos diariamente, no horário quase sempre fixo, né? Mas se você também quiser, põe o sininho para receber as notificações no seu e-mail. Recomendo que faça isso. Feitos os agradecimentos, feito o pedido, agora sim, vamos entrar no conteúdo. Como eu disse no outro vídeo, o assunto dos 4 elementos é enorme. Eu vi os comentários que vocês colocaram no vídeo, né, o vídeo anterior, como a gente começou a falar, tudo que vocês falaram lá tá certo, tá? Inclusive teve uma pessoa, não lembro o nome, desculpe, que perguntou se existe também um 5º elemento. Existe. O Zohar fala disso, o Sefer Yetzirah dá a entender, o Maimônides fala disso, mas nesses trechos que nós estamos vendo do Zohar, ele só fala dos 4 primordiais. Esse 5º elemento, às vezes a gente chama de éter, e é o que liga, digamos, os outros 4, tá? Mas vamos lá, o que o Zohar conta para nós aqui? Que o importante da gente saber é que esses 4 elementos constituem absolutamente tudo que existe na natureza. E quando a gente fala natureza, a gente pode quase que falar de sinônimo de Malchut, né? Malchut é o nosso reino, é o nosso mundo físico. Então tudo que a gente vê de físico é desses 4 elementos. E por que isso é tão importante? Então tem algumas coisas. Primeiro, a gente costuma ver Malchut como uma sefirá super simples, né? A gente fala, Malchut é baixa, é a base da árvore da vida, então ela é super simples, só porque ela é material. Mas não é. Na verdade, se você olhar o mundo e a multiplicidade de coisas que tem no mundo, né? Imagina, por exemplo, os tipos de ser vivo que tem, das bactérias até as maiores árvores que a gente tem. É uma gama muito variada de coisas, né? Então, a Sefirá de Malchut ela é extremamente complexa. Ela tem umas manifestações muito múltiplas. Mais interessante ainda se você pensar que tudo isso veio de uma unidade, né? Como a Kabbalah ensina. Vem de Keter, ou de acima de Keter, e quando chega aqui em Malchut, vira essa diversidade toda. Então, a Malchut tem um monte de características dela, mas ela não é simples, ela é tudo menos simples, né? Agora, o interessante é ver que mesmo com toda essa multiplicidade, como diz o Zohar, tudo está ligado aos 4 elementos. Então, o que isso significa? Quando eu tenho uma visão mais mística de mundo, vamos chamar assim, quando eu estudo essa teoria dos 4 elementos, eu consigo analisar absolutamente tudo que existe no mundo com base nisso. No outro vídeo, por exemplo, eu falei que é a base da medicina cabalística. Né? Você pode fazer todo um diagnóstico de uma pessoa, se ela está saudável, doente, se ela está doente, o que entrou em desequilíbrio, com base nos 4 elementos. Essa teoria se aplica em tudo. Uma das aplicações que o Zohar está deixando aqui meio por entender, ele não é explícito, mas outros cabalistas falam, é, por exemplo, o uso mágico disso. Né? O que é o uso mágico? A partir do momento que eu entendo que, por exemplo, um objeto qualquer está ligado mais a um elemento, todos têm os 4, né? Mas se ele está ligado mais a um elemento, qualquer coisa que eu faça que ative aquele elemento me dá controle sobre aquele objeto. Tá? Então, existe, por exemplo, uma linha de Kabbalah que ela está um pouco perdida, mas ela ainda existe em alguns resquícios, que é uma linha de Kabbalah mais prática, né? Onde as escolas tinham alguns exercícios, algumas iniciações. E parte desses exercícios, eram variados, era de aprender a controlar esses 4 elementos. Como é que se faz esse controle? É isso que o Zohar está falando aqui. Ele diz que a gente tem várias maneiras de fazer. E alguns dos elementos são mais facilmente controláveis por algumas partes nossas do que outras. Vou tentar elucidar. Então assim, eu posso controlar os 4 elementos com a minha mente. Né? Quando eu tenho um nível mental bastante poderoso e concentrado, eu consigo. Outro jeito que eu posso é com a boca, com a fala, né, com as palavras. Outro jeito é com as mãos, com as ações. Então, basicamente, pensamento, fala e ação. Só que o Zohar diz para nós que não é o mesmo nível. Tem elementos, como eu falei, que é mais fácil controlar com uma parte do que com outra.
O Zohar diz que, por exemplo, os elementos fogo e água são mais fáceis de controlar com a boca. Okay? E ele explica por quê. Ele diz, baseado, eu vou resumir, né? Na leitura de Gênesis, quando o mundo está sendo criado, as águas estão ali, o homem é criado, e um sopro divino é posto no homem. Esse sopro divino que a gente tem, né, dentro de nós, até hoje, e é usado para falar, ele carrega uma certa umidade, isso é sabido hoje pela ciência, né, e ele tem um certo calor, porque ele vem dos nossos pulmões. Então o Zohar, baseado nisso, diz que com a fala a gente controla mais facilmente o fogo e a água. Se é, por exemplo, o elemento ar que eu quero controlar, é mais fácil com a cabeça. O ar está ligado aos pensamentos, às ideias, ao intelecto. E se é alguma coisa do elemento terra, é mais fácil com a mão. Então seriam as magias ou os rituais que envolvem a mão. Então, voltando àquela escola que eu falei de Kabbalah, por exemplo, da linha mais de Abulafia, que foi culminar, por exemplo, num cabalista como o Yitzhak Kaduri, mais modernamente. O que você tinha nessas escolas, por exemplo, de exercício? Você tinha testes, né, pelo qual o iniciado tinha que passar, e um deles era, por exemplo, você tinha que com seus poderes, pode ser mental ou de fala, por exemplo, cozinhar um ovo. O que significa isso? Você tem que saber controlar o elemento fogo. Né? Eles te davam um ovo, você põe o ovo na sua frente, e com o poder do pensamento ou com o poder da fala, né, você usando, por exemplo, permutações do nome de Deus, você tinha que cozinhar aquele ovo. Tinha alguns cabalistas que punham na água e aí usavam o controle da água em vez do controle do fogo, mas acaba sendo muito parecido. Então, como eu falei, esse aqui é um assunto muito, muito vasto, dá para aplicar em várias coisas, mas o Zohar, neste vídeo, nestes parágrafos que nós estamos vendo, 37 e 38, foca nessa aplicação. Ele diz como é importante a pessoa que quer se espiritualizar, em algum momento da sua caminhada, aprender a controlar esses elementos. Porque, controlando esses elementos, ele começa a ganhar domínio sobre a matéria. E aí a conclusão do Zohar ele começa a sair do mundo de Malhut. Né? Ele começa a sair desse mundo complexo que a gente falou, começa a ter um controle sobre ele, significa ele está acima de Malhut. Ele já começa a ir para Yesod, começa a ir para outros níveis. Então, esse é o grande enfoque que o Zohar dá aqui para nós. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.